Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos ver aqui hoje o módulo 21, que trata do período regencial. Nesse momento, gente, a história do Brasil, ela é marcada pelo período regencial, ou seja, é um momento em que o Brasil vai ser governado por regências. Agora vamos ver como é que começa essa história. Após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, o seu sucessor, né, o seu filho Pedro II, era uma criança, era menor de idade. E existia uma lei na Constituição que previa o seguinte: os regentes assumiriam o poder até a maioridade de Dom Pedro II, ok? E ao total, nós tivemos a regência trina provisória, a trina permanente, a una do Padre Feijó e a una de Araújo Lima. Ao total, foram 9 anos em que os regentes assumiram o governo brasileiro. E, galera, foi um momento muito conturbado, né? Houveram várias revoltas, como a cabanagem, farroupilha, sabinada. Nós vamos ver um esquema que mostra aí muito bem essas revoltas. Bom, pessoal, o primeiro reinado aí, de um ponto de vista político, ele é marcado o quê? Pela centralização, tá? Então, vou marcar aqui, ó, para vocês também marcarem no livrinho de vocês, essa palavra-chave aqui, centralização, ok? A gente viu que Dom Pedro I vai criar o poder moderador, né? Isso aí vai desagradar a muita gente, muitos latifundiários, escravistas, grandes comerciantes brasileiros, certo? Que vão querer participação política. Bom, pessoal, os membros do Partido Brasileiro, agora nesse momento, vão dar lugar ao Partido Liberal Moderado, né, ou chimangos, que serão conhecidos. Defensores da redução do centralismo e da ampliação da autonomia provincial, ok? Porém, existiu o quê? Um medo de fragmentação territorial. Então, pessoal, como eu havia falado anteriormente, tive um probleminha aqui no som. Então, havia aí um medo de fragmentação do território brasileiro. Isso fez com que os chimangos fossem liderados por Evaristo da Veiga e pelo padre Diogo Feijó. Esses aí contrários à autonomia oferecida pelo federalismo. Ok, galera? Então, o federalismo é uma corrente de pensamento que vai defender o quê? Autonomia para as províncias, né? Para os estados, ok? Que serão chamados na época províncias. Bom, pessoal, nesse momento aqui, nós vamos ter também o Partido Liberal Exaltado. Já já a gente vai ver um esqueminha com todos eles. O Partido Liberal Exaltado, né, e seus integrantes eram chamados de farroupilhas ou jurujubas. Esse partido tinha, né, como líder Cipriano Barata. E quem formava esse partido, gente? Membros da classe média urbana e proprietários de terras nordestinos, certo? O que eles defendiam, aqui a setinha, ó, a ampliação da autonomia por meio da adoção do federalismo. Ok, pessoal? A gente acabou de ver aí. Que daria o quê? O que o federalismo garante aos estados? Autonomia, o direito de cobrar seus próprios impostos, de elaborar suas próprias leis, escolher seus próprios representantes, seus governantes, certo? Ok? Cada representante de província era chamado de presidente de província, tá? Eles eram indicados pelo governo da capital, ok? Então, para defender suas propostas, os membros do partido fundaram as chamadas sociedades federais em províncias como Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ok, pessoal? Bom, um outro grupo político aí é o Partido Restaurador, né, conhecido como os Caramurus, de José Bonifácio, ok? E o que eles defendiam, gente? Eles defendiam a manutenção da organização política brasileira e o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Tudo bem? Bom, gente, aqui nós temos um esquema com os grupos políticos na época, certo? Eu vou ter aqui, então, ó, no primeiro reinado, né, eu tinha o Partido Brasileiro, que vai se desmembrar agora em dois. O Partido Liberal Moderado, né, liderado por Diogo Antônio Feijó, que defendia uma monarquia parlamentarista. Eu vou ter o Partido Liberal Exaltado, composto por pequenos proprietários de terra e homens livres. O que eles defendiam?
o direito de manifestação e reformas políticas com o fim do poder moderador e instituição do federalismo, ok? O Partido Português, por sua vez, vai se transformar aí, né? Vai ser chamado agora de Partido Restaurador e é um grupo conservador liderado por José Bonifácio, que pretendia restaurar a monarquia nas mãos de Dom Pedro I. Gente, aqui no caso, quando eu falo que esse partido é conservador, eu estou querendo dizer o seguinte, que eles vão defender uma monarquia forte, no molde absolutista, né, centralizado, nacionalista. Tudo bem? Bom, continuando aqui, galera, os jornais, eles são fontes históricas muito importantes nesse momento. Por quê? Quando a gente analisa, por exemplo, jornais como Aurora Fluminense, o 7 de Abril, o Farol Paulistano, a gente vai ver várias ideias dos partidos ali representadas, certo? Por exemplo, aqui os farroupilhas possuem os jornais A Malagueta, O Grito dos Oprimidos. Então aqui é importante a gente analisar a importância dos jornais nessa época, como divulgadores das ideias, né, dos partidos, dos grupos, ok? Bom, pessoal, a gente vai ter nesse momento, logo após a independência, tá? Um período chamado de avanço liberal, ok? Nós vamos ter aí diversas medidas, né? Os membros ativos do governo regencial vão procurar direcionar a centralização política a favor da aristocracia brasileira, né? Elite agrária. Gente, nesse momento a elite agrária, certo? A elite cafeicultora, ela vai exercer o poder político. E vão ser vários os grupos aí políticos que nós vemos, né? Nós acabamos de ver, certo? Bom, aqui é o chamado avanço liberal. Então, eu vou ter, gente, a regência trina provisória no primeiro momento. Assim que Dom Pedro I abdica, a Assembleia Geral estava de férias, estava em recesso. E aí foram escolhidos 3 regentes para governar o Brasil provisoriamente até o retorno das atividades na Assembleia. Esses 3 primeiros regentes foram José Carneiro de Campos, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o comandante do Exército Francisco de Lima e Silva. Gente, medidas desse momento, tá? Uma das primeiras medidas foi a Lei Antitráfico de 1831. O que ela garantia, gente? Ela extinguia, o tráfico de pessoas escravizadas em portos oficiais. Só que na prática, gente, não funcionou. Por quê? Porque os escravizados, eles eram desembarcados em outros portos. Então o tráfico continuou no país, né? Continuou no território brasileiro, ok? A regência provisória também foi responsável pela suspensão do exercício do poder moderador, isso é importante, e do Conselho de Estado. Ou seja, com isso, eles tentam reduzir o caráter centralizador do Império do Brasil, ok? Uma outra medida é a restauração do Ministério dos Brasileiros, deposto por Dom Pedro I, ok? E com isso, né, nesse momento a gente tenta aí dar voz a esse grupo político. Uma outra medida é a anistia aos presos políticos do primeiro reinado, ok? Bom, gente, a regência trina permanente, nós vamos analisar agora. A regência trina permanente, ela vai acontecer logo após... Bom, pessoal, logo após a regência provisória, a gente vai ter a regência trina permanente. Então, a gente vai ter o recesso da Assembleia Geral, né? Após esse recesso, a gente vai ter escolhidos os deputados Braulio Muniz, do Norte, Costa Carvalho, representante do Sul, Francisco de Lima e Silva, mais uma vez, para a regência trina permanente, ok? Então, aquela Assembleia que estava de férias, ela retorna e a gente tem aí a escolha de uma regência trina permanente dessa vez. Agora, medidas desse momento, dessa regência. A gente vai ter a criação da Guarda Nacional, que é um agrupamento militar comandado pelas autoridades provinciais. Ok, gente? A Guarda Nacional, ela vai ter a função de reprimir movimentos locais nesse momento, né? Movimento de contestação que vai acontecer aí durante o período regencial. Uma outra medida, gente, é o Código do Processo Criminal, que dava plena autonomia judicial às autoridades provinciais, ok? Aqui a gente tem a criação dos juízes de paz. Gente, coloquei aqui, né, uma observação. Quem são os juízes de paz?
O que significa a criação do juiz de paz? Significa o quê? A retirada da justiça, da função de justiça da esfera pública para a esfera privada. Agora, os proprietários de terra e fazendeiros locais, eles vão fazer a lei, eles vão fazer a justiça. Isso vai abrir margem, gente, lá na frente, porque a gente vai ver de coronelismo, lá durante a República, né? Então, né, o início daquele processo de coronelismo, o início do processo começa aqui nesse momento, né? Bom, um dos principais articuladores dessas transformações foi o ministro aí da Justiça, Diogo Antônio Feijó, ok? E aí, ao questionar a tutoria de José Bonifácio em relação a Dom Pedro, ele acabou sendo afastado do cargo. Então, ele vai questionar muita aproximação entre Dom Pedro de Alcântara e José Bonifácio, ok? Vai criticar muito e vai ser afastado do governo. Em 34, o governo regencial vai aprovar o ato adicional à Constituição de 24. Então, a gente vai ter aí a reforma da Constituição, defendida pelos Chimangos e Farroupilhas, e nós vamos ter aí algumas características. Primeiro, a manutenção do Estado, do Senado vitalício, né? Da vitaliciedade do Estado. Eu vou ter a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Eu vou ter a transformação da regência trina em regência una, eleita não mais por uma Assembleia, mas pelos eleitores nas províncias. Com isso, eu vou ter o quê? A descentralização do sistema eleitoral do governo. Eu vou ter o ex-ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, eleito em 1835, certo? Então, essas são algumas medidas feitas nesse momento. Bom, gente, essas medidas aí, o que elas manifestam? Coloquei aqui até em vermelho para você entender, né? As duas principais ideias. Primeiro, ampliar o poder provincial, reduzindo os impactos do centralismo. Segundo, acabar beneficiando apenas a aristocracia rural brasileira, certo? Então, olha só, gente. Por mais que desejasse ampliar o poder provincial, na prática eu vou ter o quê? O benefício apenas para uma aristocracia rural brasileira, certo? Ok? A regência una de Feijó. Bom, pessoal, a ascensão de Feijó ela vai coincidir com a eclosão de várias revoltas, que é revolta dos Malés, a Cabanagem, a Farroupilha. Então, é um momento de muita tensão. Eu vou ter aí pressões sociais, que vão fazer com que muitos liberais moderados passassem a defender o retorno do centralismo como forma de restaurar a ordem no país, certo? Eu vou ter aí os regressistas, de um lado, liderados por Pedro de Araújo Lima, se opondo a Feijó, se recusando, né, mesmo ampliar o orçamento para as revoltas, certo? E o Feijó vai contar com o apoio de quem? Daqueles que defendiam a manutenção das medidas liberais, certo? Principalmente as que compuseram o ato adicional aí. Esses caras foram chamados de progressistas, tudo bem? Show? Bom, gente, eu vou ter muita oposição, né, dos regressistas. E aí eu vou ter também um confronto com a Igreja Católica, porque o Feijó, ele era contrário ao celibato, por exemplo, ok? Então o Feijó também, né, somado a tudo isso, ele vai ter problemas de saúde e vai renunciar em 37. E a regência foi assumida interinamente por Pedro de Araújo Lima. E a gente vai ter a regência una de Araújo Lima, que era próxima à corrente dos regressistas, vai nomear um novo ministério aí comandado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, e esse ministério ele é conhecido como Ministério das Capacidades, ok, gente? Vasconcelos ele era um dos principais líderes do avanço liberal, só que ele meio que troca de lado, certo? Aqui tem um trecho, né, da fala dele, onde ele fala: fui liberal, então a liberdade era nova no país. Estava nas aspirações de todos, mas não nas leis. O poder era tudo, fui liberal. Hoje, porém, é diverso aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade que então corre risco pelo poder, corre risco pela desorganização e pela anarquia. Então, gente, essa fala dele aí, ela demonstra o pensamento regressista aí que vai nortear durante esse momento o seu governo, tá? E vai nortear também não só esse momento regencial, né, né, de Araújo Lima, mas todo o segundo reinado aí, tudo bem? Bom, a lei interpretativa do ato adicional
vai vir à tona estabelecer o fim das assembleias provinciais, das Assembleias Legislativas Provinciais. Eu vou ter também a criação do Pedro II, do Colégio Pedro II, a criação do IHGB, um instituto de pesquisa muito importante que existe até hoje, tá? E essas duas medidas foram importantíssimas aí, tá? Para a gente pensar a educação, a memória histórica da nação brasileira, a questão da identidade, certo? Bom, por fim, pessoal, coloquei aqui para vocês um esquema das revoltas regenciais. Eu vou ter a revolta dos malês, a revolta da balaiada, a sabinada, a farroupilha e a cabanagem. A cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão e a revolta dos malês em Salvador. Todas elas, gente, vão ter em comum, né? As manifestações contra a miséria, a opressão do governo, certo? Então, de modo geral, elas vão defender, elas vão criticar as atitudes do governo, certo? E vão ser, vão estar presentes nesse momento de muita tensão política, ok, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam o módulo 21 com atenção e até a próxima aula.